Massa Atleticana, que é o Roger Luiz, te espera na Resenha do Galo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, com debate do dia, informações da atualidade e, claro, com você no Quiz da Massa, valendo muitos prêmios. Resenha do Galo de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, aqui na 90.3 FM, a Rádio da Massa Atleticana. Resenha do Galo, de atleticano pra atleticano. A Rádio da Massa faz a sua parte e você pode fazer a sua. Se liga em mais uma super dica da Parceria Massa. Tá pensando em comprar a sua casa própria? A Max Imóveis tem apartamentos de 90 a 215 mil reais com entrada zero. Apartamentos nos bairros Floresta, Monte Azul, a 5 minutos do centro de BH e 10 minutos da estação São Gabriel. Contagem, perto do Zoológico e próximo ao Xangri-Lá. E em Lagoa Santa, pronto para morar, no valor de 90 mil sem entrada. Ligue 985473139 ou 982385435. Esse foi mais um comercial da campanha Parceria Massa. É a 90.3, junto com você, nos melhores e piores momentos. Na Rádio da Massa, é hora de viajar no tempo. No ar, Nós é Galo. Histórias do Galo em 1 minuto, com Júlio Lazzarotti. 2008 era o ano do centenário do Clube Atlético Mineiro e começou com muitas expectativas, pois o ídolo Marques havia sido contratado em dezembro do ano anterior. Sem nenhuma contratação nos meses de janeiro e fevereiro, esperava-se uma boa surpresa para o mês de aniversário. E no dia 25 de março de 2008, aniversário de 100 anos do Galo, Ziza Valadares, então seu presidente, anunciava a contratação do meia sérvio Jan Petković, que teve uma passagem rápida e bem discreta, apesar de toda a idolatria e expectativa que a torcida depositou nele. Foram 32 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 11 derrotas e 5 gols marcados. Seu primeiro jogo foi a derrota por 3-2 para o Náutico e seu último jogo, no dia 30 de novembro de 2008, um empate sem gols contra o Santos. Em setembro de 2008, o então presidente Ziza renunciou ao cargo, motivado pela insatisfação do conselho e torcedores. Naquele ano, o bicho pegou com Tijuana e sua tropa de elite bombando nas aves. Chegou a tropa de elite, o cidadão de rua, pega cheira, também vai ser pra você. Fique ligado, a qualquer momento, Nós é Galo. Histórias do Galo em 1 minuto. 90.3. A Rádio da Massa. 8 em ponto, boa noite. A partir de agora, a 90.3 chega junto e dá um rolê com a massa. Tudo sobre futebol americano, feminino, esportes e tudo que rola nas bases do Galo. No ar, rolê com a massa. No comando, Júlio Lazzarotti. Vamos na área em mais uma edição do Rolê com a Massa. Sextou, Julião. Que maravilha, tamo junto aqui. Tem gente boa comigo hoje aqui no estúdio e vai ter gente boa também que a gente vai entrevistar. Mas, rapaz, o pessoal já tá mandando já áudio aí no Zap Galo, que é o 97120. Peraí. Chegou a sexta-feira. Vamos lá de novo. 31971209213. Vai, Galo! Solta o áudio aí. Tô passando por aqui só pra falar que tem que pagar o babalorixá. Porque se não pagar... Você já viu, né, nego? Ó, quem sou eu pra falar, hein? Quem sou eu pra falar? Eu sou astrólogo. Eu não sou babalorixá. Errou igual eu. Cadê? Mas eu tô enxergando aí uma... O que, Alex? Uma série C, hein? Paga o babalorixá! Paga! Porque se não pagar... Ai, meu Deus do céu. E tamo junto aqui, trazendo o nosso querido Thiago de Araújo, do canal Eu Acredito. Cara, boa noite, obrigado que você tá aqui com a gente, obrigado pelo esse esforço monstruoso pra vir aqui, essa gentileza aí de estar aqui com a gente, cara. Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta, salve, salve, Pedrão, Pedro Bala, aí meu amigo Júlio, que prazer estar aqui, gente, aqui é um sonho realizado, viu? Tá aqui nesse projeto, mas é bom na rádio, bicho, porque eu não engordo. Eu acho que o que me engorda é o vídeo, viu, Júlio? Então, eu tô aqui no lugar certo, porque agora... Mas tem vídeo mas também. Você tá no Massa Live! Não, pois é.
Deixa eu ver esse ângulo aqui. Deixa eu ver cara. se esse ângulo aqui me favorece, porque tá difícil, viu? Ainda mais na quarentena, né? Mas simbora falar do Galão, muito assunto legal hoje, olha, e tá rendendo o Galo, tá todo mundo na quarentena, mas o Galo não para de gerar notícia, impressionante, a massa é impressionante também. Um grande abraço a todo mundo que tá ouvindo, mandar um abraço ao grupo lá do canal Eu Acredito, que tá em peso aí, todo mundo participando. Grande abraço a todos. Maravilha. Galera, é o seguinte, tá todo mundo aí quietinho em casa, porque ficar em casa é massa. E eu vou mandar um abraço aí pro Léo lá, o pessoal da Estação do Sabor. Galera lá faz entrega pelo iFood. Também você pode ligar pro número deles e ir buscar. Eles ficam lá na Avenida do Contorno, número 1506, no bairro Floresta. Eles trabalham com toda a linha de tortas doces e salgadas, salgadinho, doce por encomenda, tudo pra você ficar em casa, ele quietinho, curtir bons momentos com a sua família. Então, você pede no iFood ou então através do telefone 34218659 e fica aí quietinho. E se faltar agito, se faltar música pra dançar, se liga no Baile do Galão, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, é só arredar os móveis e cair no embalo aí pra dançar, não é verdade, Pedrão? Verdade, vai bombar hoje, tem muita coisa boa. E amanhã tem participação especial. Maravilha. Fala ou não fala? Depois a gente fala. Maravilha, vamos lá então. Querido Tiagão, fala pra gente aí, pra essa galera, um pouquinho do canal Eu Acredito aí, dá uma pincelada aí pra galera que eu acho pouco provável não conhecerem, mas pra galera conhecer o trabalho de vocês, que é um trabalho muito importante aí, como de todos os canais do Galo, cara. Pois é, Julião, eu queria mandar um abraço a toda a massa e essa comunicação que tá mudando, né, cara? A comunicação do Galo, dos grandes clubes, eu sinto que a torcida tem realmente fome por mais notícia e por mais cobertura. Então aqui, por exemplo, esse projeto da Rádio da Massa, eu sempre falo nos meus programas, é um projeto do tamanho da torcida do Galo, da grandeza do clube. A gente tem como intenção, entre os nossos canais, falar 100% do Galo e tentar levar a voz da torcida até a diretoria, pra gente poder participar mais ativamente da vida do clube, que é o que a gente mais deseja. Então, realmente, eu nunca vi uma torcida mais apaixonada e aqui na Rádio da Massa a gente consegue amplificar essa voz, inclusive para as pessoas, para os atleticanos pelo mundo, né, Julião? Que são muitos e realmente eles gostam muito desse conteúdo porque eles estão longe, mas a cabeça tá ligada aqui no Galão. Então, o canal Acredito vem com essa proposta. Eu e meu amigo mestre, grande Henry Vilar, que me iniciou aí nessa carreira aí de youtuber, né, do Galo. Então, mandar um grande abraço ao Henry Vilar, um cara de muito caráter, bom senso. Eu sempre me recorro a ele também nas minhas horas assim de desequilíbrio. Eu falo, Henry, me dá uma palavra aqui ele vem, me tranquiliza, é um cara muito do bem, muito bacana, e é todos os canais, né, que fazem esse trabalho. Então, quem puder, se inscreve lá, canal Eu Acredito, seja membro, se inscrevam, e aqui também na Rádio da Massa, que é um projeto que eu sempre falei, galera, temos que apoiar, porque esse projeto aqui é grande, é do tamanho da torcida do Galo, então simbora valorizar e realmente colocar a audiência aí do tamanho da torcida, né, Julião? Isso aí, cara. Depois a gente vai pegar ele pela orelha e trazer ele aqui também, não vai fugir, não. Ele já veio aqui, ele já veio, é minha estreia aqui, mas ele já veio aqui, ele adorou a participação, é só chamar que ele tá aqui à disposição. Não, tem que vir no rolê, o rolê que é coisa de gente doida igual eu mesmo. É bom demais estar aqui. Galera, então, só pra repetir aqui, mais uma vez, que é difícil ter esquecido, mas é o 31 971 20 92 13. Vai mandando o áudio aí. Não se esqueça do Fala Zezé, beleza? Tem algumas coisas aqui pra gente falar, o Tiagão. Proposta por Igor Rabelo, ele se pocou aí nas redes, aí, o pessoal falando muito nos grupos de WhatsApp, também no Twitter. E aí, cara, que você vê disso aí? Seu sentimento, né, dessa história aí? Cara, na minha opinião, a gente que tem os grupos também de WhatsApp, que hoje disseminam as informações, né? Anteontem a gente viu essa informação pipocar e a gente correu atrás para tentar ver a veracidade disso tudo, enfim. Na verdade, as fontes que nós vimos, sem desmerecer ninguém, enfim, não eram fontes muito confiáveis, no sentido de ter um respaldo, enfim. Então eu acho que passou de fumaça. É normal, especulações nesse período são normais, né? O futebol tá parado. Acredito que uma ligação de um empresário para outro, isso aconteça e alguém, olha, tá sondando, enfim. Mas eu não vejo, assim, se
o Igor Rabelo sair, né? Vamos supor, vamos colocar numa situação hipotética, pelos valores que são pleiteados, são valores altos, bem mais altos do que ele veio, ou seja, o Galo teria um considerável lucro. Aí lembrando que ele entrou na casa aí de 13, 14 milhões, né? E pleiteando aí ser vendido a 36. Se isso for verdade, a gente tem realmente aí um lucro bacana, mas o Alexandre Matos deve estar trabalhando com essa possibilidade e se realmente ele sair, nós temos que repor a altura. Lembrando que nós estamos ainda em formação de um processo de elenco e perder o Igor Rabelo, que na minha opinião, dos três que nós temos, é o principal. Eu acho que o Igor Rabelo hoje é o principal nome da zaga do Atlético. Muitas pessoas questionam o Hever e algumas pessoas questionam o Gabriel, mas o Igor Rabelo é o menos questionado. Eu gosto dos três, eu vou um pouco contra essa maré, eu acho que são três nomes muito bons e precisaria de mais um para compor. Com a saída dele, a gente precisaria de ter 2 nomes na zaga, aumentando aí essa lista de contratações, o que eu acho que vai ser pouco provável, porque se o São Paulo está querendo que traga jogador, eu acho difícil nós perdermos aí o nosso principal nome da zaga. Verdade, cara. Eu concordo 113%. Tem um nome aqui, eu vou pular ele, já que fala-se de saída. Então eu vou pular esse, porque esse aí não é saída. Teve também uma gritaria aqui a respeito do interesse do Futebol Clube do Porto no nosso zagueiro ali da base, né, que tá fazendo a transição, no Matheus Stockel. Eu não consigo, eu não tenho, primeiro que eu não tenho, eu não tenho maturidade pra esses nomes que eles me arrumam no Galo. Porque o bom ia ser Zezinho, Pedrinho, os filhos do Tipatinha lá, o sobrinho dele, Luizinho, Guinho, os nomes assim. Gente, mas Stockel é difícil. É um trem, assim, desculpa, com todo respeito, mas pra mim, eu que sou um cara meio turrão, é difícil de falar esses nomes. Mas tem um interesse nesse menino que é bom de bola toda a vida, cracaço do Galo, né? E aí, cara? E a gente... Será que o Chávarri, ele deu uma entrevista pra gente na semana passada e falou que isso é um processo. A gente pode ter um boomzinho agora de possíveis vendas, interesses agora, mas que ele vai... a coisa começa a acontecer pro Galo mesmo de um prazo de 1 ano e meio, 2, daqui um ano e meio, 2, que aí vai ser aquela produção em série, né? Segundo a visão do Chávarri. E aí a gente tem esse menino, você brilhantemente falou da questão da nossa zaga, a gente não tá completamente consolidado, quem são os nossos zagueiros, e ele joga também de volante, né, cara? Então... Exatamente, a gente que pega aqui as informações do Transfer Market, é muito interessante que ele nasceu em 14 de março de 2000, ou seja, ele tem 20 anos, 1,85 m, a gente falando de zaga aí, olha um zagueiraço aí, né? Ele tem dupla cidadania, né? Ele é brasileiro e austríaco também, ele joga mais na defesa central, ou seja, ele era um bom nome pra gente poder pleitear daqui a um tempo. E você falou uma coisa muito interessante, ô Julião, que a torcida tem que ter um pouquinho de paciência, porque essa plantação que foi feita, e olha, uma plantação, pelo menos a gente que segue a Gabi, né? Que a Gabi faz aí um trabalho maravilhoso à frente aí do trabalho da base do Galo. A gente sabe que são plantações muito... elas têm um potencial muito grande, mas não são para agora. Lembrando que alguns nomes, se nós anteciparmos e colocarmos em determinada situação do Galo e do time, você pode até queimar esses jogadores, né? Então é muito incipiente, às vezes, o ingresso desses jogadores no time principal. Eles precisam pegar uma certa experiência, é um processo, futebol é um processo, não adianta, o cara joga muito, ele vai chegar, Não, às vezes o cara joga muito, você corta o potencial dele colocando-o prematuramente no time. Então, esse é o interesse também da diretoria do Galo, além de trazer jogadores com potencial para o time principal, mas também emprestar, vender para poder esses jogadores ganharem cancha e quem sabe voltarem mais maduros. Então acho que esse é um bom caso, nós não podemos fechar as portas para bons negócios, né? Lembrando aí que hoje nós temos à frente do futebol do Galo um exímio negociador, que é o Alexandre Matos, e eu confio muito no trabalho, eu resolvi confiar para não sofrer. Então assim, eu confio muito no trabalho dele e também do Sampaoli. Então vamos aguardar, mas eu acho que se for uma boa negociação pro Atlético, o Atlético precisa sim, ainda mais agora nessa época, precisa fazer bons negócios, né, Julião? Para tentar ver se fomenta um pouquinho essa nossa caixa aí, né? Verdade, cara. Eu acho que ainda tô daquela mesma opinião sua. Acho que é muita, vamos dizer assim, consulta
Menos proposta e mais consulta. Isso vai acontecer muito nesse período, a gente tem que estar atento a isso, né? Exatamente. Então vamos ver. Agora eu já vou pular de voadora. Mariano. Ah, vamos lá. Mariano é um caso polêmico. Por que eu falo polêmico? Eu sinto uma urgência no time do Atlético, assim, por mais que a gente não tenha nada comprovado, né, oficialmente, a gente sabe que as sondagens aconteceram e, inclusive, segundo aí até o nosso grande amigo Lucas Tanaka, o Tanaka que vai estar com a gente hoje no Galo da Madrugada, mas meia-noite, ele fala que os salários estão, inclusive, acertados. Ele fala em 900 mil euros anuais. Se você dividir isso aí pela cotação atual, você tem aí na faixa de 360, 370 mensais, né, de salário, que é um salário de um bom lateral. Acredito que está dentro de uma média aí do futebol brasileiro. Lembrando que o Mariano já teve uma passagem pelo Atlético e uma saída conturbada. Quando eu falo conturbada, que foi por indisciplina, tava lá pulando o muro, enfim, tomou uma aula aí com o Casares. Eu não vou entrar em maiores discussões, mas ele saiu, mas depois que ele saiu pro Galo, do Galo, a gente tem que também dar chance para alguns atletas, lembrando que às vezes são muito novos, fazem sucesso muito cedo, ganham um dinheiro que nunca ganharam, eles realmente têm uma inquietude às vezes da idade, e a gente tem que dar oportunidade para esses atletas também de amadurecerem, e muitos também, gente, a gente tem que lembrar que não tem, ô Julião, aquele respaldo da família, aquela base, aquele apoio, aquela assessoria, né? Verdade. Então a gente sabe que jogadores precisam amadurecer, eu acho que foi o caso do Mariano, porque depois que ele saiu do Galo, ele voou, né, cara? Ele fez excelentes temporadas. Exato. E é um nome renomado, é um nome que realmente pode ser inserido aí no futebol do Atlético. Só que a minha dúvida é o seguinte: por que você não tem essa pressa na lateral esquerda e você tem uma pressa na lateral direita, sendo que hoje, teoricamente, nós estamos equilibrados? Guga e Mailton no lado direito, Arana e Fábio Santos no lado esquerdo. Por que essa pressa? A gente também tem que colocar nesse bolo e nessa análise situações que a gente desconheça. Verdade. Ou seja, futuras transferências, futuras convocações em série que pode deixar vulnerável a posição. Então a gente também tem que entender que a gente tem que confiar no que a diretoria está fazendo. Então, se realmente tiver algum assunto que a gente desconheça, é um nome bem-vindo, né, pro Atlético para poder compor ali a lateral direita, porque é um bom jogador. Sim, por tudo envolvido, assim, não é a minha preferência, mas vestiu a camisa, eu tô apoiando. Mandar um abraço pra galera do Facebook, Ailton, Elaine, Luciano, Leandro tá aqui, Elismar também, obrigado, viu, Adriano, Rildo, Felipe Augusto, lá no YouTube a gente tem Lu, Robertinha, Vivian, deixa eu ver quem mais que a Lu falou, oi Lu, o pessoal da Arquibancada do Galo tá aqui também, do canal Eu Acredito, da TV Fora do Eixo, Lances de Bola, meu Deus, o Léo Capa tá aqui, Capa Galo, deixa eu ver quem mais, nossa, tem tanta gente aqui, o negócio tá passando uma velocidade, a Lu tá mandando, bora Titi! Ah, bacana, valeu Lu, beijão pra Lu, tá sempre com a gente lá, né? Essa galera é incrível, né? Torcedor do Atlético é uma coisa realmente inexplicável, né, Julião? Isso aí, depois eu dou mais salve aí pra galera, um beijo pro povo de Porto Firme. Vamos dar uma pulada no comercial e depois a gente já volta tem alguns áudios aqui. Tem Zap Galo? Vamos deixar a Massa falar. Vai mandando o seu Zap Galo aí, 971209213. Fala, Massa. Fala, Zezé. Boa noite, cara. Boa noite, aqui é o Fabiano Barraca. Ô, Barraca! De Pitangui, Minas Gerais. Quero mandar um abraço pra toda a galerinha do Grupo Galo Vencedor. Galo Vencedor. E 100% do Galo. Aqui é Galo. Boa, Barraca. Alô, Rádio da Massa, aqui é o Victor de Matheus Leme. Vitão! Tô muito ansioso para os jogos voltar, principalmente o Galão da Massa. Que barato, valeu, Vitor! Fala, Zezé, bom dia, cara. Boa noite. Boa noite, galera da Rádio da Massa, o Thiago aí do canal Eu Acredito. Tamo junto. João Carlos de Nova Serrana, da Galo Fênix. Vamos ver se passa essa pandemia depressa pra voltar aos jogos do Galão. Tamo junto. Valeu, João, Galo Fênix. André São Marcos, o Galo está negociando com o centroavante? Não sei. Na verdade, a gente vai falar, os nomes aí de centroavante, eles estão muito em cima aí do antigo Bustos, né? E agora esse Gaik, né? Que é um novo nome, mas um nome, na minha opinião, muito caro. Eu acho que ele já tá num preço muito alto, né? Surgiu um meio atacante aí também,
no dia de hoje, você viu, né? O Pedro, né? Exatamente. Sondagens, né? O que você falou, né, Julião? A gente tem que ver, mas realmente é um setor que me preocupa, porque no ano passado e nas outras temporadas ficou um setor meio improdutivo ali, né, Julião? Verdade. A gente vai ter um esclarecimento a respeito do Pedro no terceiro bloco. O André do São Marcos, ele vai mandando os áudios picados, né? A prestação. Ele manda... Crediário, né, Ele Pedro? divide várias parcelas. Vamos ouvir ele de novo Vamos aqui. lá. André São Marcos, o Galo tá negociando com o centroavante? Ué, mas aí repetiu. Ele é o mesmo. Deixa eu ver se é esse. André São Marcos, o Galo tá negociando com o centroavante? Ele tá querendo. Pedrão, Olha, ele tá querendo você mesmo. colocou, Não, mas ele tá querendo mesmo centroavante, é por isso. Olha só, agora no segundo bloco, galera, prestem bastante atenção. A gente vai entrevistar, a gente vai pegar aí na verdade, um ensinamento. A gente vai ter aqui através uma entrevista por telefone, tá, com o Eduardo Corch, que é um cara assim extremamente gabaritado, especialista em marketing esportivo. Ele vai contar aí algumas coisas pra gente a respeito dessa área hoje em dia, né, Thiago, tão importante no futebol brasileiro, né? É tudo, né? Mundial, o marketing né? é mundial, não só das empresas, mas do futebol. O futebol, nessa questão, marketing esportivo, manda no clube hoje, né? E eu tenho um desafio pra fazer pra você, Pedrão. Eu vou acessar o site aqui, www.magicapizza.com.br. Enquanto isso, você entra no FoodUai e o Thiagão no iFood, lá do magicapizza.com.br, e nós vamos fazer o pedido e vamos ver quem vai receber o pedido primeiro, beleza? Maravilha. E a galera que tá em casa pode ligar no Zap também, que é o 319-9498-5748. Lembrando, Julião, que a galera que baixa o aplicativo do FoodUai, na primeira compra, se ela usar lá o cupom FoodUai, na compra, na hora de comprar, vai estar lá, cupom, aí você digita lá, FoodUai, ela ganha R$15 de desconto na primeira compra pelo app FoodUai. Ah, então eu vou no FoodUai ou você vai no www? Eu acho que eu também vou trocar, viu? Vamos faturar. Eu tô na rádio, no coração, a massa tá ligada na 90.3. Para criar os melhores sabores do mundo, nós utilizamos ingredientes mágicos. Chegou o Embetinho, a Mágica Pizza Delivery. Você vai sentir os sabores mais incríveis do planeta com preços irresistíveis. Acesse o nosso site e conheça nosso cardápio magicapizza.com.br. Peça pelo Zap 994985748 ou peça pelo iFood e pelo FoodUai e ganhe desconto de R$15 na primeira compra pelo app. Siga no Instagram, @aMágicaPizza. Mágica Pizza Delivery Betinho. Qualidade em forma de sabor. Na 90.3 tem show de promoção, show de bola. E por estas e muitas outras razões, quando te ligarem perguntando que rádio você ouve, responda: A Rádio da Massa. A Rádio da Massa faz a sua parte e você pode fazer a sua. Se liga em mais uma super dica da Parceria Massa. Neste momento de pandemia, a Mundo Doce Magia torna a vida das pessoas mais doce, com seus deliciosos bolos, doces, salgados, festa na caixa, kit festas e bombons deliciosos. Para a Páscoa, o Mundo Doce tem uma diversidade de novidades em chocolates, além dos doces. Fale com a Débora Carvalho no WhatsApp 998246082. 998246082. Aceitam cartões de crédito e débito e entregam na sua casa. Acesse o Facebook Mundo Doce Magia. Esse foi mais um comercial da campanha Parceria Massa. É a 90.3, junto com você, nos melhores e piores momentos. Baixe agora o aplicativo A Rádio da Massa. Ouça e interaja a qualquer hora e em qualquer lugar com a rádio exclusiva da torcida do Galão. Agora você pode ouvir a melhor programação musical, se conectar com o melhor conteúdo de jornalismo, ouvir notícias exclusivas e a transmissão dos jogos do Galão na íntegra. Ah, e ainda pode mandar seu alô direto no Zap Galo. Interatividade de atleticano para atleticano. Disponível em todas as lojas de aplicativos, nas versões para Android e iOS. Aplicativo A Rádio da Massa. Na Rádio da Massa, agora 8h22. Ela, contratualmente, ela está congelando aí o repasse para os clubes. A gente tem um problema também dos patrocinadores. Ou seja, isso é uma coisa que afeta todos os clubes, todos os esportes no mundo todo.
né? Então, assim, os clubes estão regulando, os clubes estão tentando, isso no mundo todo, não só no Brasil, né? Os clubes estão tentando, de alguma forma, passar por esse período aí de quarentena da melhor forma possível. Então, uma das propostas que foram feitas, alguns clubes aceitaram, outros não, alguns jogadores aceitaram, outros não, que foi a redução de salário, que eu acho que é uma proposta bastante coerente, bastante válida, né? Sim. A gente tem jogadores aí no Brasil ganhando R$1 milhão. Eu acho que, nesse momento, se eles ganharem R$100 mil por mês durante 2 meses, ninguém vai morrer de fome, né? Com relação à pergunta que me fez dos patrocinadores, acho que não tem muito o que ser feito, porque assim, os patrocinadores, eles também estão numa estratégia de sobrevivência, né, de redução de custos. E toda vez que a gente tem a crise, os primeiros custos que são cortados dentro de uma empresa, eu posso falar isso com propriedade, porque já trabalhei em 3 grandes multinacionais, o primeiro investimento que é cortado, que é suspenso, é marketing. Né? Patrocínio está ligado a marketing. Então, o que a gente tem que entender é que essa suspensão de pagamentos, às vezes suspensão de contratos, ela não é nenhum demérito para um clube A ou para um clube B. Na verdade, é mais uma tentativa de sobrevivência das empresas mesmo. Né? Ela não está só cortando patrocínio, ela está cortando todos os investimentos em mídia, todos os investimentos digital, porque hoje ela precisa fazer caixa para sobreviver. Então, assim, a gente tem que entender e não achar que o nosso clube ele é menor do que o outro, ele está sendo punido por conta disso, ou que a gente tem que boicotar aí, a partir de amanhã, os produtos do patrocinador. Na verdade, é uma estratégia de sobrevivência. Né? É assim que eu encaro. Maravilha. Aí, mais ou menos ligado, porque eu acho que uma coisa puxa a outra. A gente aqui no Brasil, pelo menos o pessoal que acompanha mais de perto, e eu, que eu sou entusiasta do futebol americano, eu sou apaixonado, acompanho muito, eu vejo que assim, pode ser uma visão curta minha, eu não sei, mas a minha impressão é que os clubes brasileiros, eles exploram muito mal a marca, e isso aí também eu acho que acaba atrapalhando na hora dessas negociações ou renegociações. O que você vê nisso aí em comparação aos esportes americanos e até mesmo a questão com os clubes europeus aí que são os tops? O que o futebol brasileiro tá aí precisa fazer para tentar chegar perto desse pessoal aí? Eu concordo plenamente com você. Acho que a gente tem exemplos de sucesso. Você falou da NFL, para mim é o maior exemplo de sucesso. Depois, né, eles dão aula, né, de como trabalhar a marca, como tratar o torcedor. Eu acho que os clubes brasileiros ainda tratam muito mal o seu torcedor, tá certo? Se você for fazer uma análise dos programas sócio-torcedor de todos os clubes brasileiros, em que se resume ao programa sócio-torcedor hoje? Se resume a ter desconto para comprar ingresso, tá certo? E o programa sócio-torcedor, ele vai muito além disso, né? Mesmo depois da Copa do Mundo, né, com a reformulação de alguns estádios, o torcedor brasileiro não tem o mesmo conforto que o torcedor europeu, o torcedor americano tem quando vai ao estádio. Nossa, é verdade. Né? Quando ele quer procurar produtos licenciados, ele não encontra os produtos licenciados, ele vê uma linha de produto muito limitada. Né? Quando ele quer ter contato direto aí com jogadores, ele não consegue ter. Eu acho que a gente está engatinhando, a gente melhorou muito, acho que tem iniciativas bastante interessantes de alguns clubes, posso citar sem nenhum problema. Acho que o Flamengo tem feito coisas interessantes, o Palmeiras, o Atlético Paranaense tem feito também, São Paulo de vez em quando faz alguma coisa, mas eu acho que os clubes brasileiros estão engatinhando ainda muito nisso, tá certo? A área de marketing hoje de um clube, a principal atribuição dela é buscar patrocínio, né? Porque a conta tem que fechar, e eu entendo isso muito bem. Mas acho que tem outras coisas, tem um potencial, e eu concordo com você, um potencial de desenvolvimento de marca e de tratar o torcedor, que a gente tem muito a evoluir ainda. Acho que tem um potencial bastante grande aí. Maravilha. Eduardo, aqui é o Thiago, um prazer falar com você, viu? Bem-vindo à Rádio da Massa.
Thiago, prazer é o meu. Obrigado pelo convite aí. É, bacana. Isso aí. Eu vou te perguntar sobre as redes sociais. A gente queria saber se hoje, com essa revolução que a gente teve, né, na comunicação, enfim, se as redes sociais hoje são um dos principais meios, né, para poder, além de falar com o torcedor, mas também de buscar meios de patrocínio e fomentar esse lado comercial. Como você vê aí essa revolução das redes sociais e qual a importância nela para o marketing, principalmente esportivo, que está em questão aqui? Thiago, excelente tua pergunta. Acho que a gente, né, cada vez mais a gente vê que o mundo é digital, né? Acho que nas últimas 3 semanas, aí, por conta aí do coronavírus, acho que teve também um processo bem forçado aí de digitalização, né, do mundo. Né? Acho que quem não comprava antes na internet e recebia por delivery está começando a fazer isso na marra, né? Quem não vendia antes pelo WhatsApp agora está tentando vender pelo WhatsApp. Né? Então, acho que esse é um processo sem volta. E dentro desse cenário, as redes sociais é uma das ferramentas, né? Acho que tem um poder aí absurdo, né, de conversar com os torcedores, com os fãs, mas também de escutar aos fãs, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente abre o canal de redes sociais de um clube para falar com o torcedor, o clube ele tem que estar preparado também para ouvir e para responder, tá certo? Agora é uma via de 2 mãos, né? Você fala, você tem que escutar e você tem que responder, né? Então, dentro desse universo digital, acho que redes sociais têm um papel importante, mas você também ainda tem outras coisas também ligadas ao universo digital que podem ajudar muito ao clube nesse processo aí de fortalecimento e fidelização dos fãs, de aumento de receita, busca de patrocínio, e aí a gente pode citar um monte. Né, tem os próprios canais de comunicação do clube, né, como um chat, um bot, o e-mail, o site do clube, onde, né, a gente pode fazer aí e-commerce. Tem o próprio e-commerce, né, na venda de produtos, que gera uma receita imediata para o clube. Tem a questão de produção de conteúdo, tem os outros canais, né, tem um YouTube, tem um Instagram, agora tem o TikTok, né, que está mexendo com a cabeça das pessoas. Ou seja, o universo digital ele é muito grande, né? Ele sai um pouco das redes sociais. É que a nossa porta de entrada no universo digital veio através das redes sociais. Acho que é um pouquinho mais velho, deve lembrar do Orkut, né? O Orkut foi a nossa porta de entrada. E depois do Orkut, né? Veio aí Facebook, veio Instagram, veio Twitter, veio YouTube, vieram as outras ferramentas e certamente quem viver verá. A gente vai ver novas ferramentas aí, os clubes obviamente, eles têm que se adaptar a isso e têm que aproveitar esse potencial. Bacana, Eduardo. E a gente também sabe de toda essa questão aí que envolve, principalmente aqui no caso do Galo, os parceiros investidores, enfim. Você que tem muita experiência aí com multinacionais, com outras empresas, como que você acha que essas empresas hoje veem o potencial de investimento no futebol brasileiro? Você acha que o futebol brasileiro hoje tem um apelo maior para investimentos financeiros? Então, essa pergunta ela é muito boa e eu vou te responder, mas antes disso, o que eu queria dizer, eu falo isso sempre para os meus alunos e para as pessoas que me perguntam isso, é que assim, patrocínio, ela não é ação de caridade, tá certo? Quando uma marca, uma empresa, um investidor, ele investe em patrocínio, seja ele no esporte, seja ele na cultura, seja ele no social, algum retorno ele tem que ter, tá certo? Ele não está colocando dinheiro ali a fundo perdido, né? Quando o investidor, quando a MRV constrói aí a nova Arena do Galo, ele não está fazendo isso só porque ele torce para o Galo, porque o Menin torce para o Galo. Ele está fazendo isso porque algum retorno financeiro ou de imagem ele vai querer ter. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que patrocínio não é ação de caridade, né? É uma ação que tem que dar retorno. Acho que isso é muito importante a gente entender. O cenário hoje do futebol brasileiro, ele é complicado, né? Porque, assim, se você for pensar em credibilidade do futebol brasileiro, a gente não tem muita credibilidade, né? Se a gente for olhar, por exemplo, os últimos presidentes da CBF, né, que é quem comanda o futebol no Brasil, você tem um presidente que está preso em Nova York, você tem outro presidente que saiu do Brasil, é preso também, você tem um outro presidente que ninguém sabe o que está acontecendo com ele, né? Não sabe onde ele está. Então, assim, como é que você vai convencer o teu chefe gringo que vale a pena colocar dinheiro na CBF, né?
mesmo assim ainda tem marcas que colocam, porque acreditam muito no futebol brasileiro, na força do futebol brasileiro. E a gente pode ver também uma mudança aí de patrocínio dos grandes clubes. Se você for olhar, fazer um levantamento há 10 anos atrás, você tinha determinadas marcas investindo nos clubes, hoje você tem outras marcas. E isso é um movimento cíclico, um movimento natural. Ou seja, mas a gente está vendo aí, né, as ondas de profissionalismo dos clubes, tentativa de mudança aí para clube-empresa, né? Acho que isso é bastante positivo. Ou seja, as marcas vão colocar dinheiro em instituições, em clubes, em projetos que tragam credibilidade e retorno. Eu vejo com bons olhos que a médio e longo prazo a gente vai ter um aumento de investimento aí de investidores e de marcas. Muito obrigado, viu, Eduardo? Ô Eduardo, pelo que eu entendi, né, a gente precisa crescer muito, evoluir muito como administradores, digamos assim, administradores desportivos, para a gente tentar chegar aí num nível, vamos dizer assim, perto do pessoal que trabalha, né, no futebol aí europeu, na NFL, essa coisa toda, não é isso? Eu acho que é um caminho, como eu falei para vocês, eu trabalho nesse mercado há 20 anos. De 20 anos para trás até agora, a gente evoluiu bastante. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estudei Sports Marketing nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, só tinha Palmeiras Parmalat. Hoje você tem outras iniciativas, hoje você tem outros gestores, hoje você tem investidores. Eu acho que tá melhorando, está mudando. Talvez não com a velocidade com que a gente gostaria, mas acho que está mudando, acho que a gente tem iniciativas importantes. E eu sou otimista nesse ponto, que eu não digo a curtíssimo prazo, né? Porque a gente também está vivendo aí uma crise econômica, uma crise sanitária, agora uma crise política, né? Mas eu vejo que a médio prazo, eu acho que a gente vai evoluir bastante. E só deixando a torcida do Galo mais tranquila, eu acho que o Galo tá muito na frente de outros clubes, tá? Tem parceiros fortes, tem patrocinadores fortes, tem investidores fortes, tem uma boa gestão. Se eu fosse torcedor do Galo, eu não estaria preocupado, tá? Eu acho que tem clubes em situação muito, muito pior. Tem muito para evoluir? Tem muito para evoluir, assim como todo mundo tem que evoluir. Mas acho que a mensagem de otimismo aí para a torcida aí do Galo, que é super apaixonada, o clube está bem estruturado, acho que tá no caminho só. Poxa, maravilha. Dá esperança, né? Ficamos mais tranquilos. Isso aí. Pois é. Ficamos mais tranquilos, né, Julião? Pois é. Então, Eduardo, muito obrigado, né, por sua generosidade em estar aqui com a gente. Eu agradeço muito. E assim, você vindo em Belo Horizonte, dar uma palestra, fazer um workshop ou tratar de negócio, você tendo um tempinho, entre em contato aí com o Luiz, Felipe, vem visitar a gente aqui na rádio, vamos fazer mais outra resenha aqui, vamos conversar. Tá mais do que convidado para vir tomar um cafezinho com a gente aqui. Com certeza, eu gosto muito de BH, gosto muito do povo mineiro, já fiz projetos aí. Fiz bastante coisa aí, gosto bastante. Na minha próxima ida, certamente a gente vai se falar. Mas, independente disso, se vocês precisarem de alguma coisa, por aqui. A gente pode estender essa conversa em outros momentos, para outros temas. Contem comigo, tá? Maravilha. Muito obrigado, Eduardo. Tenha uma boa noite aí. Obrigado. Um abraço, tudo de bom e fiquem em casa. Ficar em casa é massa, né? É isso aí. Obrigado, Eduardo. Poxa, só de conversar, você sabe, né? Que é um cara que tem um conteúdo, que é um cara que realmente tem uma visão macro sobre essa questão do marketing esportivo, né, Julião? Isso aí, você ficou mais tranquilo, né? Cara, eu fiquei, porque assim, vindo de uma pessoa que tá no meio, ou seja, é a visão que a gente tem, né? Quem acompanha a gente nos canais, você, aqui também na rádio, a gente fala muito disso, né? O futebol ainda não virou, mas a gestão, o caminho que o Atlético atravessa, na minha opinião, é um caminho assertivo. Claro que é incipiente ainda pelos nossos planos, né? Pelo que a gente almeja, mas é um caminho. A gente tá o que é legal é estarmos no caminho correto. Uma hora a colheita vai acontecer. E se Deus quiser, o mais breve possível, né, Julião? Isso aí. E galera, você aí que tá em casa, né? Fica em casa, ficar em casa é massa. Pega o telefone agora e dá uma ligadinha no 31 3565 1515 ou peça pelo iFood ou Rappi, né? O
Contato Social Hamburgueria. No Instagram, @Contato Social Hamburgueria. Dá uma olhadinha lá, bateu fome, pede lá, tem bem bolado, espaguete mexidão, tem além dos hambúrgueres, né? Dá uma ligadinha lá pro pessoal da Contato Social em Contagem, que eles têm muita coisa para levar para você enquanto você tá em casa. Pedrão, vamos faturar a hora que voltar. O fenômeno do YouTube, Thiago de Araújo, vai dar um salve pra galera, né? E aí a gente vai ouvir também o Tanaka trazendo aí uma informação pra gente, beleza? Isso aí, já a gente volta. Ninguém fica parado, a Rádio da Massa é 90.3. A Rádio da Massa faz a sua parte e você pode fazer a sua. Se ligue em mais uma super dica da Parceria Massa. Tá em casa, perdeu sua lente de contato? Ah, não se desespere. A Olhar Online vai te atender sem você precisar sair de casa. Lentes de contato coloridas ou com grau. Entregas em todo o Brasil. Atendemos via WhatsApp 31 99 813 4864. 31 99 813 4864. Olhar Online, totalmente online. Entrega na sua casa. Olhar Online, saúde e elegância a um clique. Siga no Instagram, @Olhar Online. Esse foi mais um comercial da campanha Parceria Massa. É a 90.3, junto com você, nos melhores e nos piores momentos. Nós não estamos sozinhos na luta contra o coronavírus. A CEMIG está junto com o governo de Minas e todos os mineiros para superarmos este momento. Reconhecemos o trabalho de quem está na linha de frente, nossos eletricistas e demais colaboradores, profissionais da saúde, segurança, limpeza e outros setores essenciais. E lembramos as pessoas para que fiquem em casa, especialmente aquelas que têm mais de 60 anos e possuem cardiopatias e diabetes. Agora, a CEMIG vai se unir aos seus clientes para ajudar a salvar vidas. Estamos doando 5 milhões de reais para a compra de equipamentos para hospitais públicos. E você pode ajudar a multiplicar esse valor. É só se cadastrar em cemig.com.br. Para cada cadastro atualizado, a CEMIG doará 5 reais. Se cada um de nossos 8 milhões e meio de clientes participarem, será possível doar muito mais. Atualize seus dados. Você se relaciona melhor com a CEMIG e a gente se une para salvar vidas. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Aquele bom dia pra quem sempre acredita. Batalha, vai pra cima e nunca desanima. Bom dia pra quem é galão, alvinegro, atleticano de coração. Bom dia, nação. Bom dia, massa. Bom dia, massa. Um programa onde rola o melhor de tudo: música, informação do trânsito, brincadeiras, prêmios, bom humor, interatividade e as primeiras notícias do galão. E galo! Bom dia, massa! De segunda a sábado, às 6 da manhã. O melhor do seu dia começa aqui. Bom dia, massa! De atleticano pra atleticano. 17 na sua casa, Corotinho. Dançando aí na cozinha, todo alegre. Vai, Corotinho, chama a Giovana, chama o Heitor, começa a dançar aí na cozinha. A galera que te conhece sabe que você tá todo saliente aí. Meu Corotinho, tô morrendo de saudade de você. Tô imaginando aqui na minha cabeça a dança sensual. Meu Deus do céu. O malemolente Wilder, né? Ai, meu Deus, ele tava me xingando lá de tudo quanto é nome. Fenômeno da internet, fenômeno do YouTube. Quem que é que tá dando salve aí pra você aí no chat no nosso YouTube? Que é isso, cara? Que muito bacana. O pessoal tá mandando um beijo pra você aí, ó. Dani Milagres. A Robertinha, mandar um beijo aí, Robertinha, que ajuda a gente lá no canal, eu acredito. A Lu sempre presente. O Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique participou também. Gente, muita gente bacana participando aqui. Valeu, Pedrão. O Elton. Aí o Elton Reis, né? Eu quero é rock. Elton Reis. Ele falou que eu quero é rock, viu, Julião? Eu quero de primeira. É isso aí. Vamos ouvir a massa aqui, Julião? Um pouco, pessoal, que senão daqui a pouco eles começam a xingar nós aqui. Fala Zezé. Fala, Zezé. Boa noite, cara. Tu que apete. Julião, meu querido. Grande Thiago. Não Valeu. Sei mais quem tá aí. Pedrão. Um abraço do Eduardo Viegas Capete do Carlos Prates. Fala, Zezé. Boa noite, cara. O que eu queria mais ver no time do Galo é de novo o Lucas Prato, jogando com a camisa 9 do Galo. Olha. Fez uma passagem muito excelente pelo Galo. E eu quero ver ele de novo no Galo.
Um abraço, é o Milton de Timóteo. Obrigado, Milton. Fala, Zezé. Beleza, boa noite, cara. Aqui é o Pedro de Contagem. Ô, e aí, Pedro. galera, o que vocês acharam dessas declarações do Casares, hein? Nós vamos falar daqui a pouco. Boa noite, Rádio da Massa. O Galo podia trazer o Calera, hein? Vai dar certinho no time do Galo aí. Galera, hein? Trem. Galera ficar doido. Boa noite, Rádio da Massa. Aqui eu sou o Jonathan de Governador Valadares. Oi, Jonathan. É o seguinte, eu queria que vocês debatessem aí. Pra mim, eu acho que o Casares, pra mim, já deu o que tinha que dar. Sempre quando a gente precisou do Casares, nunca deu certo. Então eu acho que se ele quer ir embora, tem que deixar ele embora e trazer um outro. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado, velho. Com Deus. Fala, Zezé. Boa noite. Quem tá falando aqui é a Robertinha do canal Eu Acredito. Um beijo pro Thiago e pro Julião. Tamo junto. Uai, não teve pergunta não? Pensei que Ela ia mandou um perguntar. beijo pra nós. Obrigado, Robertinha. Obrigado pela participação. Beijo pra Dani Milagres também. Cara, tem um áudio aí daquele japonês cachaceiro, taca aí que eu quero. Fala, Pai de Santo. Boa noite, cara. Deixa eu te falar. Aqui é o Lucas Tanaka. Tô vindo aqui a pedido do meu grande amigo Julião esclarecer uma situação aí que ontem e hoje o pessoal perguntando muito, que é o seguinte, sobre o Pedro Rocha. Qual a possibilidade do Atlético contratar o Pedro Rocha e tal, o atacante do Flamengo? Pois então, a pessoa com quem eu conversei, que é muito forte lá no Flamengo, e é quem eu tenho muita confiança, sempre quando tem negociação entre Atlético e Flamengo, eu vou sempre nela, foi enfática comigo. Perguntei da possibilidade, teria alguma possibilidade do Pedro Rocha vir jogar aqui no Atlético? Cara, ele foi enfático, chance zero, porque o Pedro Rocha chegou por empréstimo ao fim de dezembro de 2019, tem 4 meses de Flamengo, ele não é do Flamengo, então não faz sentido algum o Flamengo liberar o jogador, né, pro Atlético. Então, a resposta dessa pessoa que hoje, o Pedro Rocha jogar no Atlético, a chance é zero. Tiagão, um abraço também, tamo junto, meu querido. Avisar a turma aí que mais tarde tem Galo da Madrugada lá no canal Eu Acredito. Demorou? Valeu, um abraço. Tanacão, grande abraço. Daqui a pouquinho tá ele lá, Julião, com aquele óculos escuro, aquele cigarro de palha e aquela cervejinha gelada, porque hoje é sexta-feira e tem Galo da Madrugada que não tem hora pra acabar. Então, Tanacão, grande abraço. Daqui a pouco tamo contigo aí, meu irmão. Valeu. Bom demais. Eu vou pular um trem aqui e já vou perguntar logo pra você. Grama sintética ou natural? Devido às pretensões financeiras do Galo com a arena, grama sintética. Pronto, agora eu vou deixar mais pro final. O Galo cogita suspender vínculos durante a pandemia, segundo o Thiago Fernandes. Alô, Thiago, um abraço pra você, meu irmão, do portal UOL. E aí? Na verdade vai ser uma tendência de várias empresas, não só dentro do futebol. E o Atlético vai remar conforme a maré. Tá esperando aí as autoridades para poder falarem, né, como vão ser as voltas, né, de uma forma geral. Hoje eu vi uma entrevista do nosso grande mestre, a gente fala de tanta coisa e esquece de valorizar às vezes o nosso departamento médico, né? Rodrigo Lasmar, que é filho de um gênio aí da medicina esportiva também, Neylon Lasmar, que é referência mundial, e ele estava falando na entrevista sobre como que seria um planejamento de uma possível volta em maio dos treinamentos, setores separados, jogadores setorizados, ou seja, realmente precisa muito voltar, porque essa questão é muito séria, né? Envolvem cifras altíssimas, então vai ser uma tendência não só do futebol, mas de outras empresas grandes. Então, se realmente não tivermos uma volta, o Atlético pensa em fazer uma suspensão dos seus contratos, né? Pois é, cara. Eu vou deixar o Casares pra gente falar por último, porque vai ocupar a grande parte nossa, porque o pessoal tá bravo, né? E vai dar problema, vai dar polêmica, viu, Julião? Deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal. Não tem desculpa pra você estar longe do Galão. Pandemia, não tem desculpa. Loja do Galo Sion, @Loja do Galo Sion, lá no seu Instagram. Entra no Instagram da Loja do Galo Sion, você vai ver lá, vai ter um link para você fazer suas compras sem sair de casa, acessar o WhatsApp e conversar com eles para combinar essa questão da entrega. Tem todos os produtos, camisas, os produtos licenciados do nosso Galão na Loja do Galo Sion, que vai levar para você aí. Então, dá uma olhadinha, chega lá e aí eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Vocês vão usar o cupom ARQUEGALO, ARQ Galo,
nas suas compras na loja do Galo Sion e vocês vão ganhar 5% de desconto. Então anota aí, ARQ de queijo, Galo, tudo juntinho, né? Você vai entrar lá, loja do Galo Sion, vai acessar lá no Instagram, vai ver o link, entra na loja, faz a sua compra, na hora que chegar lá no carrinho para finalizar, tem lá do lado cupom de desconto. Você vai digitar ARQ Galo, mandar recalcular, vai ganhar o desconto, combina a entrega e o Galo tá junto de você, valeu? E aí eu vou falar o seguinte, da lista de Sampaoli. Eu ia falar 2 nomes, mas eu vou falar um só. O outro eu vou deixar para vocês apertarem o Tanaka hoje, lá no Galo da Madrugada. E a galera que quiser saber o segundo nome, acompanha o Galo na Madrugada lá no canal, eu acredito, no YouTube, que eles vão apertar o Tanaka pro Tanaka falar esse segundo nome, que eu tenho certeza que aquele sem vergonha sabe também. Eu vou falar que a gente teve uma entrevista com um analista de desempenho de São Paulo e ele categoricamente revelou pra gente um dos nomes que está na lista do Sampaoli, que é o argentino Lucas David Prato. Está na lista dele, é um pedido que foi feito, né, pelo Sampaoli, porém, é uma complicação esse negócio, é muito certo que ele não venha pro, assim, 99% de chance dele não vir pro Atlético, porque existem diversos problemas. Primeiro, que o Lucas Prato, ele quer ficar na Argentina, ele tá feliz na Argentina, tá perto da filha dele, essa coisa toda. Em segundo lugar, é que o River Plate, ele deve ao São Paulo 2 parcelas do Lucas Prato, ainda deve em cima delas mais 15% desse valor e ainda deve o Atlético, o River Plate. Então o River Plate, com relação ao Lucas Prato, ele deve para todo mundo. E aí a única alternativa que eu imagino talvez os times devam fazer nessa volta aí, vai ser uma tentativa de entrar em conjunto na FIFA contra o River para receber esses valores. Além disso, o River pediu um valor muito alto no passe de um jogador de 32 anos ou 33, eu não sei. Né? O que você pensa disso aí, apesar do pessoal querer o Prato de qualquer jeito? Na verdade, o Prato é um ídolo do Atlético, né? Um ídolo, ele não conquistou muitas coisas por aqui, mas ele tem o DNA atleticano, né, Julião? Isso aí é inegável. Com relação a essa questão dos negócios, a gente sabe que depois dessa parada e desse problema da pandemia, vão aparecer negócios. Eu acho que nós não ainda mensuramos o tanto que o mercado vai mudar depois disso. Alguns clubes falou muito bem aqui, nosso amigo Eduardo, né? Corte falou que realmente o Atlético está ali entre os primeiros ali lidando com essa crise. A gente sabe que tem clubes grandes passando por problemas enormes. A gente fala Flamengo, mas não esquece, né? Sabe que a folha salarial deles também é pesadíssima. Ou seja, depois desse processo da pandemia, nós vamos ter oportunidade de negócio, Júlio, que o segredo agora do momento é esperar, saber o momento certo, e isso os investidores que estão em parceria com o Atlético sabem muito bem. Ninguém chega onde chegaram à toa. São exímios negociadores. E com relação ao Prato, acredito que o tempo vai realmente indicar essa possibilidade do Atlético. Agora, o desejo do jogador é um agravante. Se ele realmente não quiser sair da Argentina, vai ser muito difícil trazer, porque a gente sabe que os clubes ouvem os jogadores, porque não adianta nada negociar e os jogadores não quererem sair. Eu tenho certeza que para BH ele quer vir, porque aqui ele é ídolo, aqui ele é bem tratado, ele gostava de estar. Só de lembrar que nós dispensamos ele para poder ficarmos com o Fred, me dá até dor de estômago, né? Eu sempre falo isso, que eu não gosto nem de lembrar. Mas o Prato, é claro que agora, com essa questão, quer ficar ao lado da família, mas eu acho que nós vamos ter que esperar. Aquele papo dele chegar aqui em junho, na minha opinião, além da pandemia, eu acho que realmente não vai acontecer, viu, Julião? Beleza. Já que a gente entrou nessa aí, estamos correndo aí para os minutos finais da partida. Não acredita, que tá bom demais, cara. A gente nem vê o tempo passar, muito bacana. Rápido. Gente, hashtag aí em todas as redes sociais, hashtag rolê 3 horas, entendeu? E marca a Rádio da Massa aí, que a gente fazia um rolê com a massa de 3 horas. Vai ser tipo o Galo da Madrugada infinito, né? Não tem fim, né? Acho que ia ser uma boa, aí já pensou fazer o rolê, aí já emenda com o Galo da Madrugada. Que isso, cara, show de overdose de Galo, eu tô dentro. Fazer na rádio ia ser sensacional. É isso aí. Mas vamos falar de raiva um pouquinho. Sua opinião a respeito da confusão aí que o pessoal acha que teve do Casares, mano? Ô, Julião, eu já sei mais ou menos qual a sua opinião, e eu, assim, tenho
eu tenho a ousadia, porque, pô, discutir com o Julião não é mole não, cara. Isso aqui é uma enciclopédia do Galo, sabe tudo. Isso aqui, a áurea dele é preta e branca, ou seja, é difícil discordar do mestre Julião. Mas eu vou discordar um pouquinho, que eu já sei mais ou menos a opinião dele. Eu fiquei, cara, eu não vou falar o que eu falei lá no nosso canal. Quem quiser, confere o vídeo que a gente fez lá. Cara, porque a gente tava gravando a hora que saiu a notícia. Cara, eu não me controlei, cara, de raiva. Por que raiva, assim? Eu vi a notícia na hora e o que eu acho, assim, falei inclusive no vídeo, eu consegui ter essa separação das questões, né? Hoje o Casares é atleta do Atlético Mineiro. Ele recebe pelo Atlético Mineiro e ele, a primeira coisa que me chamou a atenção na entrevista dele, ele não estava uniformizado. Isso pra mim é uma falta gravíssima. A gente sabe que os jogadores, quando vão falar de futebol, tem que estar com as vestimentas dos clubes que eles representam. Por quê? O Casares não é simplesmente o Casares, ele é um ativo ainda do clube, o Galo tá tentando fazer uma negociação ainda com ele, tendo em vista que o contrato dele tá acabando, ou seja, tem muitas questões envolvidas para ele estar lá sem a camisa do Atlético e sem falar como jogador do Atlético. Sabe o que me pareceu na declaração dele? Que ele era um jogador sem contrato com clube nenhum, tava ali, bicho, batendo um papo, enfim. Eu aceito esse tipo de informalidade e você passar por cima disso quando o cara tá falando da vida pessoal. Tem muito isso, né? Muita gente que quer saber o que o cara faz nas horas vagas. A gente sabe mais ou menos o que o Casares faz, né? Então a gente sabe mais ou menos o que ele faz, mas quando vai se falar de futebol, acredito que a primeira falta grave foi ele não estar com a camisa do Atlético. E a segunda falta grave é que sim, ele pode comentar eventualmente, olha, não, claro, Corinthians é isso, é aquilo, mas ele tem que finalizar. Isso é o exemplo de um jogador mal assessorado. Isso me causou uma ira, porque quando você mexe com a paixão de um clube, ainda mais a paixão do Atlético, a torcida, cara, eu acho que vai ser difícil perdoar o jogador, viu, Julião? Pois é, olha, viram aí, né? Opinião forte. Eu vou deixar cada um ter a sua. A gente tem que chegar no final. Estamos aqui na última rodada do Ponteiro. Thiago, obrigado. Daqui a pouquinho, meia-noite. Primeiro a galera vai curtir o baile do Galão de 10 à meia-noite. E depois, à meia-noite, temos lá o Galo na madrugada, né? Isso aí aqui, gente, é uma programação fenomenal musical. Eu tô sempre ligado. Eu queria agradecer ao Pedrão. Pedro Bala, muito obrigado aqui por conduzir e pilotar aí, direcionar. E o Júlio, meu mestre, é o cara que realmente é a nossa referência aqui, nossa eterna gratidão por todo esse envolvimento com o Atlético e contribui tanto aí com o nosso querido Galo. É isso aí, Julião. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rádio da Massa. Obrigado, Thiago. Vamos embora, galera. É o seguinte, continuem ligados nas redes sociais da Rádio da Massa, Arquibancada do Galo, canal Eu Acredito e todo mundo que trabalha na faixa das 8 horas. Fica com o seu Jorge aí, Farofa Carioca, curtindo a música Mora no Brasil. Mora no Brasil, aqui é Galo sempre, tá? Aqui é Galo sempre. Meia-noite, Galo na madrugada. Bora pra arquibancada? Com a ajuda de Deus. E por que não? Então vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinta derrotado e lute pra sobreviver. Yeah!